Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro e esse é o melhor dia para eu gravar esse vídeo. Ontem foi o pior dia na história da Tesla desde a sua abertura de capital em 2010. A empresa caiu incríveis 21% em um único dia e no acumulado dos últimos 5 dias está com uma queda de 34%. Sabe qual que é a parte mais legal dessa história? Eu fiz alguns aportes nessa empresa em janeiro, fevereiro e em março, durante a pandemia, eu vendi todas as minhas ações e me concentrei 100% nela. Sabe o que isso significa? Hoje eu vou fazer um vídeo gravando a tela do meu computador, vendendo todas as minhas ações em pânico e dizendo que o mercado de ações é um verdadeiro cassino. Lógico que eu não vou fazer isso, né? A Tesla é e sempre vai ser uma ação muito volátil. Se você olhar o acumulado dos últimos 30 dias, ela está com uma alta de 16%, mesmo com essa queda recente. E no acumulado do ano, a alta é de mais de 280%. O que eu vou fazer hoje é um vídeo mostrando todos os motivos que me fizeram começar a investir na empresa e depois vender tudo e me concentrar mais ainda nela. Antes de começar, eu tenho que dizer que esse vídeo definitivamente não é recomendação de compra. Eu estou apenas compartilhando o que eu fiz com os meus investimentos e a minha forma de pensar. Eu comecei a investir pensando em liberdade financeira e aposentadoria. Então, meu planejamento é de longo prazo e eu não pretendo vender ativo nenhum tão cedo. Antes de começar, você tem que definir os seus objetivos, fazer a sua análise de risco, principalmente não ter dívidas, ter reserva de emergência ou, se for empresário, você tem que assistir meu último vídeo e colocar a sua empresa em ordem antes de começar a investir. Agora que eu já fiz essa longa introdução, vamos ao assunto do vídeo. A primeira vez que eu escutei falar sobre o Elon Musk foi em 2016 num vídeo do Seiichi Arata. Nesse vídeo ele falava sobre algumas técnicas de produtividade que ele usava para ser CEO de 3 empresas, a Tesla, a SpaceX e a SolarCity. Essa última empresa hoje já foi adquirida pela Tesla. E eu nem sabia que tinha a possibilidade de alguém conseguir ser CEO de 3 empresas ao mesmo tempo. Então eu fui pesquisar mais sobre o cara. Em 2017 eu acabei comprando a biografia dele e desde então eu sigo todas as empresas dele, acompanho praticamente tudo que ele faz. Eu sou um completo fanboy do cara. Eu acompanhava ele e as empresas dele simplesmente porque eu achava as ideias dele geniais. Aumentar o uso de energia solar, produzir carros elétricos mais eficientes e com mais performance, reutilizar foguetes para baratear as viagens espaciais, possivelmente um dia povoar Marte. Eu achava tudo isso genial, mas eu nem fazia ideia que eu poderia algum dia investir em uma das empresas dele, nem sabia que isso era uma possibilidade. Só que aí em 2019 eu comecei a investir na Bolsa Brasileira e do meio do ano para frente eu já comecei a olhar para as empresas dele, principalmente para a Tesla, na verdade, com olhos de investidor, não com um olhar apenas de curioso ou de fanboy. Acho que a maioria das pessoas reconhece a Tesla hoje como uma fabricante de carros, só que em termos de negócios a longo prazo, dizer que a Tesla é uma fabricante de carros está tão certo quanto dizer que a Amazon é uma livraria online. Assim como os negócios da Amazon vão muito além da venda de livros ou produtos online, os negócios da Tesla também vão muito além da venda de carros. A Tesla deve ser considerada uma empresa de energia, de software e de tecnologia antes de ser considerada uma empresa de carros. Enquanto eu estava acompanhando a Tesla apenas como um curioso, eu já tinha percebido que os carros elétricos têm muitas vantagens sobre os carros a combustão e que era apenas uma questão de tempo até que 100% ou quase 100% das vendas fosse ser de carros elétricos, mesmo que isso demore algumas décadas. Em 2018, pela primeira vez, as vendas globais de veículos elétricos chegaram em 2 milhões de veículos, o que representa apenas 2,3% do total de carros vendidos nesse ano, que foi uns 86 milhões. Pode parecer pouco, mas eu vou colocar um gráfico aí na tela que mostra o crescimento exponencial desse número. Ele vem dobrando a cada 2 anos mais ou menos, e isso deve continuar acelerando. Um carro a combustão tem entre 16% e 25% de eficiência energética, enquanto um carro elétrico tem entre 80% e 90%. Além disso, um carro a combustão tem cerca de 2.000 partes móveis, enquanto um carro elétrico tem 20, mais ou menos 20, é cerca de 100 vezes menos. Isso a longo prazo representa uma confiabilidade maior, uma possibilidade muito menor de defeitos. O carro elétrico não tem escapamento, radiador, marchas, óleo de motor para
trocar e várias outras peças. Os carros elétricos também têm torque instantâneo, ou seja, você não precisa subir o giro do motor e aumentar o RPM para que ele tenha força ou consiga uma aceleração maior. Ele já tem sua força máxima a 0 RPM. Além disso, eles são muito mais seguros por dois motivos. Eles não têm aquele motor enorme na parte frontal. Eles têm no lugar disso um porta-malas frontal, que quando tem uma colisão, ele amassa e reduz o impacto. Em inglês eles chamam isso de crumple zone. Além disso, as baterias do carro ficam no assoalho. Isso abaixa o centro de gravidade dele e reduz muito o risco de capotamento. Só para referência, eu não encontrei muitos dados no Brasil, mas nos Estados Unidos em 2010, apenas 2,1 ou 2,3% dos acidentes tiveram capotamentos, mas esses acidentes representaram 35% das mortes. Além de todos esses motivos já citados, é claro que os carros elétricos não emitem gases poluentes no decorrer de sua vida útil, apenas durante a fabricação. Com todas essas vantagens, o único motivo para a gente não ter uma adoção em massa dos carros elétricos é o seu alto custo de produção, principalmente por causa da autonomia das baterias e pela falta de estrutura para carregamento desses carros. A boa notícia é que o custo de fabricação das baterias vem caindo muito nos últimos anos e vai continuar caindo consistentemente, assim como acontece com qualquer tecnologia nova. Para chegar onde está hoje, a Tesla começou produzindo um carro elétrico esportivo. O nome desse carro era Tesla Roadster. A intenção deles era mostrar o quanto um carro elétrico pode ser bom. Depois disso, eles lançaram um sedã de luxo que chamava Model S, que foi um sucesso. Ganhou vários prêmios, como carro do ano, carro da década, melhor compra, entre vários outros. Depois disso, eles fizeram um SUV chamado Model X e finalmente, em 2017, eles lançaram o Model 3, que é um sedã menor e de baixo custo. Baixo custo para eles nos Estados Unidos, custa a partir de $35 mil. Agora, eles já lançaram o modelo Y, que é um SUV baseado nesse sedã menor. Só para resumir e demonstrar o potencial de crescimento deles, eu vou colocar os números de vendas deles de 2012 a 2019. O crescimento médio deles é de 160%. Os anos onde menos cresceu foi na faixa de 35%. O próprio Elon Musk já disse que a previsão de crescimento deles para os próximos anos é se manter entre 40% e 50%, mesmo com a pandemia. Para ter uma ideia, ano passado eles entregaram 367 mil carros. Esse ano, com a pandemia, que começou em março, eles ficaram com a fábrica parada por algum tempo e agora que já fechou o primeiro e segundo trimestre, já houve publicação de resultados, a gente observou que as vendas de outros fabricantes de carros como Volkswagen, Toyota, Honda, GM, Mitsubishi e vários outros caiu uma média de 40% e eles caíram apenas 5%. Em novembro do ano passado, eles inauguraram uma fábrica nova na China, em Xangai, e essa fábrica está hoje em expansão. Além disso, está atualmente em construção uma fábrica nova em Berlim, na Alemanha, e outra no Texas. E a inauguração dessas duas fábricas deve garantir essa taxa de crescimento por mais algum tempo, até que eles consigam anunciar a construção de novas fábricas. Hoje já existem mais de 1 milhão de veículos da Tesla nas ruas em circulação e a empresa disponibiliza várias opções de pacotes pagos com atualizações para os carros. Por exemplo, tem um pacote que custa $2 mil para aumentar a aceleração do carro. Isso é desbloqueado via software. Tem um outro pacote de $300 que desbloqueia o software para conseguir um aquecimento dos bancos traseiros. Uma outra atualização que eu não sei quanto custa, que permite que o motorista faça sons de peido em outros bancos do carro. Essa receita com software é praticamente lucro puro. A empresa tem um gasto para desenvolver aquilo e depois ela fica vendendo e praticamente o faturamento todo vira lucro. Existe também uma outra opção para quem está comprando carro novo que se chama FSD ou Full Self Driving, que é como se fosse uma versão beta de direção autônoma que o carro um dia vai conseguir fazer. Para quem paga esse pacote, o carro consegue acelerar e frear sozinho, se manter na faixa, mudar de faixa,
estacionar sozinho e até mesmo se você está num shopping, você aperta um botão no seu celular e ele sai da vaga e vem te buscar na porta do shopping. Esse pacote de $8.000 tem uma taxa de adoção de mais ou menos 25%, ou seja, 1 a cada 4 carros tem essa venda de $8.000. Se você pegar a previsão deles de entregar 500 mil carros esse ano e fizer a média que a cada 4 carros um vai ter esse pacote, são $2.000 por carro. Se você fizer esses $2.000 vezes 500 mil, é uma previsão de receita de software de $1 bilhão para esse ano. E tudo isso é praticamente lucro puro. Imagina esse crescimento exponencial das vendas nos próximos anos e o aumento da frota de veículos na rua. Imagina o impacto que isso vai ter na receita de software e serviços da empresa no futuro. É por isso que a empresa está sendo cada vez mais precificada como uma empresa de tecnologia e não como uma empresa automobilística. Eu não vou conseguir me aprofundar muito em todas as linhas de negócio da empresa, mas além dos carros, a empresa também faz painéis de energia solar e baterias para uso residencial. E além dos 4 modelos que eu já citei no vídeo, eles estão desenvolvendo uma picape, que é um produto que tem um mercado muito grande lá nos Estados Unidos, e um caminhão elétrico, que deve entrar em produção até o fim do ano que vem. O Elon Musk disse que a médio prazo o mercado de energia solar e baterias para uso residencial é muito maior do que o mercado de carros. Enfim, eu acho que já deu para entender um pouco do negócio da Tesla e por que o seu potencial é tão grande. Caso você tenha interesse em investir na Tesla, estude muito e prepare-se para muita volatilidade. Para quem ainda não investe no exterior, eu vou deixar um link na descrição do vídeo com o tutorial que eu usei. É um tutorial do Bruno Perini para abrir conta numa corretora chamada Avenue, que é a mesma que eu uso. Eu não tenho relação nenhuma, nem com o Bruno, nem com a corretora. É só o tutorial que eu usei. Se você está assistindo até aqui, é porque você realmente se interessou nesse assunto de investimentos no exterior ou na Tesla. Ou talvez você está assistindo só porque é meu amigo e está dando aquela força no canal. De qualquer forma, obrigado por assistir o vídeo. Deixa o seu like, seu comentário dizendo se você gostou do conteúdo do vídeo, se você quer mais vídeos sobre esse tema. E até o próximo vídeo.